Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui no programa Lux Esotérica, que está no ar de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui na Esotérica FM. Agradeço muitíssimo a audiência de todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também de todos aqueles que vão nos acompanhar offline, tanto no nosso canal do YouTube quanto nas páginas da loja Esotérica Virtual, cujos associados têm nos patrocinado, ouvintes, desde o ano de 1996 e o nosso programa Lux Esotérica desde o ano de 2009, também com vocês, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Muitos e muitos amigos, na verdade milhares, ouvintes, milhões de pessoas já passaram pela página da Levir, buscando informações, buscando textos, palestras, e hoje já temos mais de 1000 conferências e programas, vídeos à disposição de vocês no nosso site em www.levir.com.br, um ponto de referência para os buscadores da sabedoria divina na internet. E dando continuidade a todo esse nosso trabalho, ouvintes, vamos trazer a partir desta noite mais estudos, ouvintes, teosóficos. Vamos trabalhar com vocês o livro A Doutrina Teosófica, que há anos atrás foi publicado no Brasil pela editora Emos e traz realmente uma série de conhecimentos que foram estabelecidos nas obras magnas da grande amanuense dos Mahatmas, dos mestres de sabedoria, aqueles que juntos fazem a grande muralha que impede que a Terra, ouvintes, que a humanidade naufrague na escuridão da ignorância espiritual. E ao longo de milhares e milhares de anos, os mestres iniciados, iluminados da grande fraternidade têm enviado seus instrutores para, uma vez mais, redeclarar a verdade ao mundo, tanto na forma de grandes avatares, de grandes sábios, salvadores da humanidade, proclamadores da grande verdade, que é sempre una, ouvintes, mas a cada período da evolução humana, esta mesma verdade precisa ser redeclarada. E nós estamos justamente nesta grande mudança da era de peixes, que felizmente, ouvintes, vai dando as suas últimas pinceladas na tela da evolução humana, e a era de aquário entra com toda a força, ouvintes, e esse nosso maravilhoso veículo de comunicação, de textos, de imagens, de sons, comunicação ponto a ponto, de rede, ouvintes, pois existem duas grandes modalidades de comunicação, que são a comunicação hierárquica, né? Unidirecional, que vem de cima ou vem do emissor para o receptor, e existe essa maravilhosa intercomunicabilidade que é a internet, ouvintes, onde nós podemos trocar muitas informações, e com certeza a internet é uma expressão dessa era de aquário, ouvintes, que, para a minha análise, começou, ouvintes, de uma maneira muito prática no mês de setembro do ano de 1969, aquele mesmo ano em que o homem pisou uma vez mais na Lua, porque a humanidade já esteve
em priscas e longínquas eras naquele solo lunar, ouvintes. No mesmo ano que o homem pisa na Lua, também surge, em setembro de 69, esta comunicação que nós utilizamos agora, ouvintes, que é a internet. Pela primeira vez surge esse tipo de comunicação. E Blavatsky, que viveu cerca de um século antes, ouvintes, publicou, em nome dos grandes Mahatmas, dos grandes seres, duas obras realmente que é difícil encontrar adjetivos para avaliá-lo, né? Monumental, quiçá, né? Descomunal, ouvintes, os 4 volumes de Isis Sem Véu e os 6 volumes aqui em português de A Doutrina Secreta estão prenhes desse saber, dessa sabedoria profunda que os Mahatmas, ouvintes, sabem que a humanidade agora precisa muito desse conhecimento, sem o qual a humanidade, que passa pela sua 5ª grande civilização, a civilização mental, a civilização que vai cada vez mais se tornando racional, os Mahatmas sabem que para conduzir os homens e as mulheres de boa vontade que querem evoluir espiritualmente, seria necessário levantar uma vez mais o assim chamado véu de Ísis, né? E trazer as doutrinas realmente adamantinas do Oriente para os, né, como os tibetanos nos classificavam, os brancos selvagens, que somos nós aqui que residimos nessa porção ocidental do planeta Terra. Então, aqui no livro de a Doutrina Teosófica, nós vamos começar com algumas palavras preliminares de Blavatsky, onde ela diz o seguinte acerca da teosofia, a sabedoria divina. Estas verdades não são apresentadas de forma alguma como revelações. Nem a autora tem a pretensão de tomar a posição de um divulgador de conhecimentos místicos trazidos a lume pela primeira vez na história do mundo. Posto que o conteúdo destas obras gigantescas, ouvintes, pode ser espargido e encontrado em milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões, tanto asiáticas e europeias, e também as primitivas, ocultos sob os hieróglifos e símbolos, e até o momento despercebido pela existência desse véu. Pretendo agora reunir os mais antigos dogmas e construir com eles um conjunto harmônico e inquebrantável. Esta, ouvintes, é a grande missão de Helena Blavatsky, como ela mesmo disse, alhures em A Doutrina Secreta, em fechar com o seu laço as flores dos pensamentos de sabedoria que são encontráveis, ouvintes, em todas as grandes tradições espirituais. Ninguém, ouvintes, na verdade, dono do saber absoluto. Ninguém é dono da verdade. Ela se encontra espalhada por todas as grandes tradições e, naturalmente, aquelas tradições que nós sabemos que são positivas, as tradições que nós sabemos que visam harmonizar o ser humano. Porque há pessoas, ouvintes, nesse setor aqui do ocultismo que acham que vale tudo nessa área, e não é bem assim. Não é porque o indivíduo é esoterista, ocultista, que o que se fala seja verdadeiro.
E quanto mais antiga, ouvintes, for a escritura, quanto mais antigo for o pensamento que nós tivermos escavando nessas obras, tanto mais sábia, tanto mais teosofia, tanto mais sabedoria divina nós vamos extrair. Lamentavelmente, ouvintes, há correntes dentro do esoterismo que são são comumente chamadas da esquerda. Há escritores, há pensadores, há praticantes de certas coisas que eles chamam de esotéricas e ocultistas, e na verdade são o egoísmo humano travestido de espiritualidade. Por isso é que nós estamos aqui estudando com vocês, ouvintes, esses temas, para que vocês percebam justamente a diferença. Porque Blavatsky começa dizendo que ela não está trazendo uma revelação, né? Porque os grandes avatares são, ouvintes, capazes de revelar, né, diretamente do mundo espiritual as grandes verdades. Como nós tivemos com Krishna, como tivemos com Jesus, como tivemos com Maomé e com o Buda, ouvintes, são seres que não foram simplesmente homens, foram verdadeiros avatares, porque permitiram que o espírito do segundo aspecto da divindade, o divino Paráclito, o instrutor universal e perene, que é o Cristo cósmico, falasse através das suas bocas e transmitisse aos homens, ouvintes, uma verdadeira revelação, ou seja, eles descobriram o véu de Ísis e com as suas palavras, uma vez mais, divulgaram um saber profundo. Normalmente há discípulos muito seletos que depois escreveram e muito tempo depois isso deságua nas chamadas revelações e nas escrituras sagradas. Mas Blavatsky diz aqui que ela não é, ouvintes, uma avatar. Ela é uma grande pesquisadora, alguém que foi capaz de fazer mais de 1.100 citações diferentes só em A Doutrina Secreta, como se ela tivesse feito uma tese de mestrado, ouvintes, dentro desse saber. Então, ouvintes, o que nós vamos tratar é algo que pode ser, ouvintes, depurado da Bíblia, do Alcorão, das escrituras indianas, tibetanas, da ciência, da filosofia, ou seja, a teosofia, ela teve testemunhos durante todas as épocas. E muito especificamente, ouvintes, sobre o que é teosofia, Blavatsky nos diz na sua obra magna, A Doutrina Secreta. O nome teosofia data do 3º século da nossa era, e os primeiros que o empregaram foram Amônio Sacas e seus discípulos, que fundaram o sistema teosófico eclético. O principal objetivo a que se propunham os fundadores da escola teosófica eclética era um dos 3 de sua sucessora, a atual Sociedade Teosófica, né, que foi fundada por Madame Blavatsky e outros pesquisadores em 17 de novembro de 1875, na cidade de Nova York. Então Blavatsky disse que a Sociedade Teosófica atual é a verdadeira sucessora daquela escola, ouvintes, alexandrina do 3º século, que se chamava o seu sistema de estudo de
de teosofia eclética, né? E o segundo objetivo da atual sociedade teosófica, que é o de investigar, né, a religião comparada à ciência e à filosofia, por assim dizer, era também o objetivo daquele sistema teosófico eclético da antiguidade, que tentava, ouvintes, enxergar a sabedoria em todas as tradições, né? Então Blavatsky diz, né, a sociedade teosófica, nos seus objetivos, tem também esse objetivo de conciliar sob um sistema ético comum, baseado em verdades eternas, a todas as religiões, seitas e nações. Porque consideramos, ouvintes, que a sabedoria produz sempre o mesmo tipo de afirmação. Nós podemos ver a concordância que existe entre as diversas doutrinas, os diversos ensinamentos dos sábios da humanidade. Jamais, ouvintes, nenhum sábio proclamou o mal, jamais proclamou a guerra, jamais proclamou a destruição. Pelo contrário, todos os sábios proclamaram o amor, o perdão, a busca pela iluminação, a necessidade da fraternidade. É isso, ouvintes, que é a marca dessa ética comum que tantos neoplatônicos daquele terceiro século, ouvintes, que viveram naquela maravilhosa cidade do Egito, que era Alexandria, cujo porto era o ponto médio entre o trânsito de mercadorias, de especiarias entre o Oriente Médio, a Ásia e a Europa, e ali transitavam praticamente todos os grandes intelectuais, estudantes, e ali, ouvintes, as ideias platônicas, que nada mais são do que as ideias da sabedoria divina, colocadas de uma outra forma. Ali floresceu, ouvintes, esse sistema teosófico, e foi ali que essa palavra foi cunhada por esse Ammônio Saccas, né, que segundo Blavatsky diz foi o precursor desse pensamento. E pesquisando, ouvintes, nós podemos ver que temos praticamente muita certeza, ouvintes, de que Ammônio Saccas foi uma encarnação anterior da própria Madame Blavatsky. Então, ela continua. Aqui um tópico do texto do livro A Doutrina Teosófica, que diz que a teosofia não é recente. Apenas as pessoas ignorantes podem tomá-la, né, a teosofia, como tal. Sua ética e ensinamentos, se não de nome, são tão antigos como o mundo, bem como é, entre todos os sistemas, o mais amplo e universal, né? E poderíamos usar aqui até o próprio termo católico, que tem exatamente esse termo. E folheando aí, ouvintes, livros aí nas prateleiras das livrarias do mundo, determinado dia não comprei o livro, mas lá estava escrito que Ammônio Saccas foi justamente quem introduziu naquelas seitas cristãs que se formaram após o advento de Jesus, porque o cristianismo não nasceu pronto, não nasceu esculpido com uma doutrina própria, né? Apesar do Mestre Jesus ter ensinado durante tantos anos, mas aquilo que hoje em dia é considerada praticamente como a mais destacada das práticas cristãs, que é o ofício, ouvintes, da missa,
teria justamente sido trazida para dentro do cristianismo justamente por esse grande neoplatônico que foi Ammônio Sax. Nós sabemos que o catolicismo, né, como ele se manifesta hoje, o catolicismo romano e as diversas igrejas que não prestam obediência à sé romana, elas são, na verdade, preservadoras de mistérios antigos que já existiam antes do advento de Jesus. Seria tolice nós imaginarmos que Jesus inventou os sacramentos, porque ele mesmo, ouvintes, passou por alguns daqueles sacramentos. Por exemplo, ele pediu que João Batista, que era o seu próprio primo, que o batizasse. Ou seja, o batismo não é invenção cristã. Então, segundo essa literatura, ouvintes, a missa, que é tão cara para os católicos atuais, na verdade era um rito egípcio, depois adaptado, ouvintes, por aqueles que adoravam o sol como a grande fonte da vida, tanto física como espiritual, porque a messes, né, que dá origem a esse nome missa, na verdade é a refeição ritualística que comemora a graça divina que desce à terra na forma da luz solar, e com essa luz solar nós temos a fartura dos alimentos. Então, comer à mesa, dando graças a Deus pela sua grande graça, ouvintes. Então, a Eucaristia, como ficou assim conhecida, esse termo Eucaristia quer dizer exatamente ação de graças. Então nós podemos dizer, ouvintes, que a teosofia é também, no seu sentido mais profundo, católica, por ser profundamente universal, né? E diz ainda mais Blavatsky: acreditamos que antigamente tenham existido nações tão cultas e seguramente mais adiantadas em termos espirituais do que nós. Porém, várias razões motivam essa ignorância acerca do que é a teosofia, né? Uma ignorância voluntária. Uma delas foi dada por São Paulo aos cultos atenienses. Disse ele que a falta, durante vários séculos, de verdadeiro conhecimento espiritual e até de interesse por ele, motivadas por uma inclinação exagerada para as coisas sensuais e uma sujeição muito grande à letra morta do dogma e do literalismo, isso provocou, ouvintes, um afastamento da humanidade da verdadeira teosofia. Porém, a principal razão reside, né, no fato de que a verdadeira teosofia tenha sido conservada sempre secreta. As causas foram as seguintes. 2 pontos coloca aqui Blavatsky. Inicialmente, a perversidade da natureza do homem vulgar e do seu egoísmo, tendendo sempre na satisfação de seus desejos pessoais em detrimento daqueles de seu próximo. A semelhantes seres jamais poder-se-ia confiar segredos divinos. Em segundo lugar, sua incapacidade para conservar conhecimentos sagrados e divinos limpos de toda degradação. Esta última foi a causa da perversão das verdades e símbolos mais sublimes e da transformação gradual das coisas espirituais em formas antropomórficas, ou seja, humanizadas
e comuns. Em outras palavras, o rebaixamento da ideia divina e a consequente idolatria. Então Blavatsky nos diz que a teosofia ficou, ouvintes, perdida durante muito tempo por essa tendência, ouvintes, materializante a que o ser humano praticamente se auto-impõe, né? Quando nós, seres humanos, estamos ligados o dia todo pensando em coisas materiais, em como ganhar a nossa vida, em como obter objetos, bens, valores, e quando não estamos pensando nisso, estamos pensando em nos divertir, em curtir a vida e tudo mais, e estamos assim, ouvintes, desconectados da nossa essência, porque fundamentalmente nós somos seres divinos acorrentados nessa matéria, ouvintes, para tirar dessa experiência a sabedoria do que vem a ser, ouvintes, ser um espírito atado a um corpo nesse mundo tridimensional que nós vivemos. E infelizmente, ouvintes, as organizações humanas também tendem a esse mesmo sensualismo e o pior, ouvintes, tendem à brutalidade e o afastamento, o não reconhecimento da divindade do ser humano. Então, se o ser humano não trata o outro como um ser divino, trata o outro como um ser brutal, aí, ouvintes, não existe realmente condições para que essa sabedoria seja divulgada. E também nos diz ela, podemos dizer aqui, antes de encerrar esse primeiro bloco do nosso programa Lux Esotérica de hoje, diz Blavatsky que a teosofia não é uma revelação. De modo algum, nem mesmo no sentido de uma revelação de alguns seres superiores, sobrenaturais ou pelo menos sobre-humanos, mas somente no sentido de um descobrimento, aqui no texto entre aspas, né, de antigas, muito antigas verdades, anti-inteligências até agora mantidas na ignorância das mesmas, ignorando até mesmo a existência e conservação de tal ciência arcaica. Foi, ouvintes, e continua sendo a grande tarefa dos mestres de manterem, ouvintes, intactas as verdadeiras doutrinas que levam o ser humano à consecução do seu objetivo, que vai ser exatamente o próximo tópico que nós vamos abordar, os objetivos da teosofia. Durante, ouvintes, como nós já dissemos, milhares e milhares de anos, os iniciados da Grande Fraternidade Branca têm mantido essas doutrinas e têm, inclusive, expandido o seu conhecimento, pois o método que os mestres usam é praticamente um método científico, é um método de experimentação, inclusive de colaboração entre eles para verificar as visões, as observações, não só do mundo físico, mas do mundo espiritual, de forma que essa doutrina, ouvintes, que nós agora estamos aqui chamando de teosofia, mas poderíamos chamá-la de gnosis, poderíamos chamá-la de sabedoria divina, sabedoria perene, de Gupta Vidya, desse saber secreto, ouvintes, hermético, o nome que nós quisermos dar a ela, tanto faz. É o verdadeiro saber que os Mahatmas têm acerca das leis da natureza, do plano divino para esse nosso sistema solar, que é a evolução de todos os seres que foram aqui emanados
e que estão evoluindo juntos, ouvintes, dentro de um sistema muito intrincado, que os Mahatmas conhecem perfeitamente o seu mecanismo e cujo plano, ouvintes, se estende por muitas e muitas eras, por muitos e muitos milhões de anos. Para eles não há o hiato da perda da consciência de uma vida para outra, que nós infelizmente passamos por isso. Então, nesse nosso cérebro físico dessa vida não está a informação das nossas vidas superiores e anteriores, mas os Mahatmas, ouvintes, têm acesso tranquilamente a esses conhecimentos. Então, para eles não há solução de continuidade entre uma vida e outra, entre uma existência e a próxima, entre, ouvintes, uma civilização e outra, entre um continente que afunda e outro, e eles presenciaram todas as modificações que esse planeta e outros planetas do sistema solar e suas luas sofreram, e nós, ouvintes, temos peregrinado enquanto espíritos por essas esferas. Não só aqui o planeta Terra, ouvintes, mas o nosso espírito, a nossa chispa divina já sobreviveu, ouvintes, já habitou outras esferas desse nosso sistema solar. Quem quiser saber mais sobre esse tema, nós recomendamos os nossos inúmeros programas Lux Esotérica sobre o sistema solar, que está aqui à disposição no nosso acervo. Mas, ouvintes, como sempre, o tempo passa muito rápido enquanto nós estamos falando desses assuntos. Nós vamos fazer aquele intervalinho para refrescar aqui a nossa garganta. E enquanto isso, ouvintes, vai ficar uma vez mais aquele convite da Loja Esotérica Virtual. Precisamos do seu apoio, ouvintes, da sua energia, tanto moral, ouvintes, quanto financeira, para continuar, ouvintes, com a nossa emissora aqui ativa, as nossas páginas no ar. Lamentavelmente, ouvintes, isso tudo custa dinheiro, e o dinheiro vem de algum lugar. Se nós realmente fôssemos, ouvintes, tão abastados materialmente quanto somos espiritualmente, nós garantiríamos a gratuidade total e infinita desse trabalho, ouvintes. Mas precisamos da sua ajuda para manter essa programação no ar, ouvintes. Vamos ao nosso intervalo e já retornaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz
a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que com muita satisfação está inaugurando a nossa série de programas sobre as doutrinas teosóficas, sempre baseados na grande literatura de Madame Helena Petrovna Blavatsky, também das comunicações dos adeptos, dos Mahatmas, do braço trans-himalaico da Grande Fraternidade Branca, também esporadicamente do braço egípcio, do braço europeu, também da Fraternidade Branca. Só não temos materiais aqui do braço aqui das Américas, né? Da península do Yucatán e tanto da América do Sul, onde existem também núcleos da Grande Fraternidade Branca, mas não temos nada por escrito desses mestres. Mas os grandes Mahatmas, que são o mestre Moria e o mestre Kutumi, os grandes adeptos, né? Seres iluminados e realizados espiritualmente, que com o seu impulso de compaixão, ouvintes, principalmente com relação a nós ocidentais, pois essa tradição, ouvintes, da existência dos Mahatmas, dos mestres no Ocidente, ficou perdida durante muito tempo. Infelizmente, as religiões foram se materializando, os segredos foram se perdendo, e chega-se ao ponto de muitos religiosos imaginarem que religiões como o cristianismo, como o islamismo, de que eles não teriam mistérios, né? Não teriam o seu lado esotérico. E a teosofia veio justamente para mostrar justamente o contrário, de que existem sim, ouvintes, seres iluminados nesse planeta, que o Mestre Jesus foi com certeza um deles, ouvintes, mas não foi o único. E isso seria realmente uma grande insensatez, e é uma grande insensatez nas declarações dos religiosos, porque o Mestre Jesus disse, e isso consta das Sagradas Escrituras até hoje, já poderia ter sido retirado isso das Escrituras,
Mas não foi, ouvintes, que nós, seres humanos, nós somos deuses, mas nos havemos esquecido disso. Isso está gravado, ouvintes, nas Sagradas Escrituras, e o Mestre Jesus diz que nós poderíamos fazer prodígios maiores do que os dele. E por que ele disse isso, ouvintes? Porque ele sabe que dentro de cada ser humano existe a possibilidade da transcendência, da transformação de um ser ignaro, de um ser que não sabe nada de espiritualidade, em um ser iluminado, em um ser esclarecido, uma pessoa que realmente se transforma em um mestre. Os mestres, ouvintes, já estiveram na mesma situação que nós estamos hoje, ou até pior do que nós estamos hoje, porque eles se ergueram também da nossa humanidade, ouvintes. Então, Jesus, sim, foi um grande ser, um dos maiores iluminados e salvadores do mundo que esse planeta conheceu. Mas ele não é o único Filho de Deus, ouvintes. Deus tem entre todos os seres os seus filhos. Não só nós, seres humanos, que estamos nesse estágio de evolução, mas as chispas divinas que emanaram do mesmo coração divino, que hoje estão atrás de nós na evolução, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, e todos estão evoluindo, e há aqueles que ultrapassam, ouvintes, o estágio humano. São esses que nós chamamos de mestres, são esses que nós chamamos de anjos, são seres altamente evoluídos que nós chamamos de arcanjos, que Blavatsky menciona na doutrina secreta como os Dhyan Chohans, ou seja, os seres de translúcida energia, de luz pura. Então, ouvintes, é uma pleiade de seres que estão evoluindo juntos, e cada um de nós, ouvintes, já evoluiu bastante, e as nossas chispas divinas, ouvintes, que no final das contas é o que interessa, estão nessa caminhada há milhões de anos. Então esse esforço, não só de Blavatsky, ouvintes, mas antes dela, os próprios Mahatmas, de trazer esse saber, essa teosofia, essa sabedoria divina para o mundo, visa o esclarecimento de cada um de nós, de que nós temos que tomar nas nossas mãos as rédeas da nossa evolução, não culpar ninguém, ouvintes, pelos males ou pelos benefícios ou malefícios que estão acontecendo conosco, porque cada um, ouvintes, é nessa peregrinação aquilo que cada um conquista, ouvintes. Deus não está distribuindo benesses para uns e dificuldades para outros. Ele tem nos seus filhos divinos, que são os nossos espíritos, as mesmas possibilidades para todos, e temos que confiar, ouvintes, que em cada ser humano há a possibilidade dessa realização. E Blavatsky nos fala, ouvintes, exatamente sobre os objetivos dessa grande empreitada que foi ela passar durante anos e anos, ouvintes, debruçada sobre as escrivaninhas, sobre centenas e centenas de folhas de papel ao maço que ela traçou com a caneta tinteiro, essas ideias, ouvintes, tão maravilhosas e esclarecedoras. Sobre os objetivos da teosofia, Madame Blavatsky nos diz: os objetivos da teosofia são vários, porém, os mais importantes de todos são aqueles que possam contribuir para o alívio do sofrimento humano sob qualquer forma.
tanto moral como fisicamente. E consideramos a primeira, ou seja, o sofrimento moral, muito mais importante do que o segundo, que é o sofrimento físico. A teosofia tem que inculcar, ou seja, transmitir, fazer entrar na cabeça das pessoas que a estudam a ética, que é, ouvintes, o sentimento mais íntimo que vem do nosso ethos, ou seja, da nossa essência, né? Esta é a origem da palavra ética, né? A teosofia tem que inculcar a ética e purificar a alma se deseja aliviar o corpo físico, cujos transtornos, excetuando-se casos acidentais, são hereditários. E o que Blavatsky quis dizer isso aqui, ouvintes, na doutrina secreta? Quando ela diz que os sofrimentos físicos, ouvintes, são hereditários. Muitas pessoas podem se perder aqui pensando que esse hereditário seria causado pelos nossos parentes ou pela nossa situação macroeconômica, social, que, como sempre, ouvintes, não está lá muito grande coisa, né? Inclusive para o nosso país, o Brasil, que nem bem sai de uma crise, já cai em outra, né? O sofrimento físico hereditário, ouvintes, é baseado no fato de que cada ser humano, ouvintes, está colhendo o que cada um plantou nas suas vidas anteriores. Se nós tivermos plantado bem, tivermos sido harmônicos, tivermos nos dedicado às coisas superiores e principalmente ao altruísmo, ao nosso semelhante, nós colhemos na nossa vida saúde, alegria, bom ambiente e facilidades para evoluir. Agora, se nós tivermos feito o contrário disso, ouvinte, se nós tivermos cometido atos desatinados, se nós tivermos cometido crimes, violências, tivermos transgredido as leis dos homens e as leis da natureza, ouvintes, se tivermos pecado contra o Espírito Santo, como diriam naquelas aulas de catecismo de antigamente, o resultado, ouvintes, são sofrimentos físicos, são ambientes inadequados, são dificuldades na vida, as mais diversas. Então, ouvintes, Deus não é culpado por o indivíduo nascer num país que tem dificuldades e nem é culpado por o outro nascer num país onde há muita coisa boa e muita harmonia e muito equilíbrio, ouvintes. Quem é responsável por isso somos nós mesmos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, ouvintes. E não só nessa vida, mas estamos colhendo agora o que plantamos antes e estamos plantando agora o que nós vamos colher daqui a algumas existências. E a sabedoria, ouvintes, é justamente aquela que causa a afinação do ser humano com o seu ser divino, e isso, ouvintes, traz o alívio moral, como diz aqui Blavatsky, que é muito mais importante do que realmente o alívio simplesmente material, que obviamente nós temos que provê-lo, mas aqueles que têm sabedoria têm também, ouvintes, a obrigação de aliviar a ignorância do seu semelhante, fazendo conhecer o que é realmente a sabedoria. E sobre isso, ouvintes, Blavatsky vai nos falar um pouco sobre a doutrina secreta, que é um outro nome também para esse saber oculto, essa Gupta Vidya, ouvintes, essa sabedoria secreta
aqui Blavatsky veio divulgar partes dela, né? Porque nem toda ela pode ser realmente pronunciada. E nos diz aqui Blavatsky: a doutrina secreta foi a religião universalmente difundida do mundo antigo e pré-histórico. As provas de sua difusão, os anais autênticos de sua história, uma série autêntica de documentos que atestam seu caráter e sua presença em todos os países, juntamente com os ensinamentos de todos os seus grandes adeptos, né, ou mestres, existem até nas criptas secretas, onde há bibliotecas pertencentes à fraternidade oculta, ou seja, a fraternidade dos mestres. Esta afirmativa é fundamentada pelos seguintes fatos: a tradição de milhares de pergaminhos salvos na ocasião do incêndio da Biblioteca de Alexandria, as milhares de obras em sânscrito desaparecidas na Índia durante o reinado de Akbar, a tradição universal existente tanto na China como no Japão de que os verdadeiros textos antigos, tanto quanto seus comentários, que são a única forma de fazê-los compreensíveis, é que perfazem muitos milhares de volumes, há muito estão fora do alcance de mãos profanas. O desaparecimento desta vasta literatura sagrada e oculta também na Babilônia, a perda das chaves que seriam as únicas que poderiam resolver os 1000 enigmas contidos nos hieróglifos egípcios, a tradição existente na Índia, cujos verdadeiros comentários secretos, únicos, que podem tornar os Vedas inteligíveis, ainda que não visíveis para os profanos, estão à disposição do iniciado, escondidos em furnas e criptas secretas, e a idêntica crença dos budistas relativamente a seus livros sagrados. Os ocultistas declaram que tudo que existe, protegido da expoliação de mãos ocidentais, para reaparecer numa época mais ilustre, pela qual, segundo as palavras do falecido Swami Dayananda Sarasvati, os Melechas, aqueles que são proscritos selvagens, os que se encontram fora da civilização, terão que esperar, todavia, estas épocas vindouras. Não cabe culpa aos iniciados que tais documentos estejam perdidos para o profano. Nem este seu comportamento foi motivado pelo egoísmo ou pelo desejo de monopolizar o saber sagrado que dá a vida. Algumas partes da ciência secreta deveriam permanecer ocultas aos profanos por idades infindas, mas isto deve-se ao fato de que comunicar segredos de uma importância tão grande à multidão, sem que essa estivesse preparada para isto, teria sido equivalente a entregar uma vela acesa a um vivente e colocá-lo dentro de um paiol, cheio de explosivos. Lemos isso na introdução da doutrina secreta. Aquilo que em tom de desprezo foi chamado paganismo era a antiga sabedoria repleta de divindade, e o judaísmo com seus descendentes, o cristianismo e o islamismo, adquiriram tudo o que tem de inspirado de seu pai étnico, o brahmanismo pré-védico e o budismo, que são a dupla fonte de onde brotaram todas as religiões. O nirvana é o oceano para o qual todas elas tendem.
Para os fins de uma análise filosófica, não precisamos levar em conta as enormidades que enegreceram a lembrança de muitas das religiões do mundo. A verdadeira fé é a encarnação da caridade divina. Os que exercem o ministério em seus altares são simplesmente humanos. Ao virar as páginas sangrentas da história eclesiástica, observamos que, qualquer tenha sido o traje usado pelos atores, o plano da tragédia manteve-se inalterado. Porém, a noite eterna reinava em tudo e atrás de tudo, e nós passamos do visível ao invisível aos olhos dos sentidos. Nosso desejo ardente foi mostrar às almas sinceras como podem fazer correr para um lado a cortina e, no meio do resplendor daquela noite convertida em dia, contemplar com olhar sereno a verdade sem véu. Isso está, ouvintes, na Isis Sem Véu, no segundo volume, né, na versão em inglês. Essas declarações importantíssimas de Blavatsky, nos informando, ouvintes, que existe sim muita literatura esotérica que já esteve mais distribuída, ouvintes, mais pública do que é hoje em dia. E conforme o ser humano foi se materializando, foi se transformando cada vez mais num ser capaz de sofisticar a selvageria, porque não se engane, ouvintes, hoje em dia nós, na verdade, somos seres selvagens com alguma tecnologia que cria uma sensação de avanço que nem sempre é real, ouvintes. E então os Mahatmas, os grandes mestres que estiveram por trás de Blavatsky, tiveram essa profunda compaixão de que o Ocidente tem pessoas, ouvintes, com o desejo sincero de estudar estas verdades profundas que trazem a clareza à nossa mente, ouvintes, acerca da nossa própria evolução e de que nós não estamos, ouvintes, abandonados no universo, nessa barbárie que está acontecendo no mundo há tanto tempo e que hoje já chegou até no ponto da barbárie, da guerra industrializada, com a indústria manufaturando bombas e artefatos hoje em dia até teleguiados com computadores, com lasers, com GPS, com o único intuito de destruir outros seres humanos. Quando, na verdade, ouvintes, a sabedoria serve justamente para outra coisa. Serve para relembrar o ser humano que todos nós somos irmãos, nós perfazemos uma grande fraternidade, não só entre nós, seres humanos, mas também há uma fraternidade com os outros seres da existência nesse planeta, há uma fraternidade de humanos com os reinos inferiores, como há uma fraternidade nossa com os seres sublimes, com os anjos, com os arcanjos, com os mestres, ouvintes. Então, até que a fraternidade prevaleça, ouvintes, e até que a humanidade retorne a momentos semelhantes que houveram no passado, em que os homens eram governados por sábios, governados por seres inegoístas que só pensavam no bem comum, no bem coletivo. E infelizmente, enquanto isso não acontecer, todas essas doutrinas esotéricas não poderão ser divulgadas na sua totalidade, porque elas perfazem um poder de transformar o ser humano, mas também é um poder que pode ser usado também para o mal.
e nós temos visto que muita coisa espiritual tem sido usado para o mal, e Blavatsky critica com muita propriedade, e temos que fazer o meia-culpa, que até das coisas santas nós muitas vezes as pervertemos e transformamos essas coisas santas em objeto de briga, de contenda, de guerra, de ataque, de destruição de outros seres humanos. O que é uma vergonha, ouvintes, que tenham havido guerras religiosas, guerras santas, como alguns querem dizer. Isso realmente é uma corporificação do egoísmo, da estupidez humana. Então, a redeclaração da religião sabedoria, da Gupta Vidya, da teosofia, visa, ouvintes, trazer de novo a humanidade para o saber perene das idades, que muitas vezes fica corrompido pelas religiões. E é uma visão extremamente racional, ouvintes, otimista, porque aqueles que realmente sabem, conhecem que o ser humano está aqui para evoluir, ouvintes, está aqui para se melhorar. E o nosso pequeno e humilde programa Lux Esotérica também está aqui para isso, ouvintes. Fica aqui com esse programa inaugurada esta série de programas sobre a doutrina teosófica. Agradecendo muitíssimo a audiência de todos que estão me acompanhando ao vivo e de vocês que estão nos acompanhando nas gravações. Muitíssimo obrigado e convoco a todos vocês para encerrarmos esse programa com uma última vibração. Pedindo a todos que uma vez mais se interiorizem e busquem no centro dos seus corações a sua chispa divina, a sua luz perene, que ela ilumine todo o seu ser. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Termina aqui mais um programa, mas retornaremos com as temáticas desse livro, a doutrina teosófica, nas nossas próximas incursões aqui do programa Lux Esotérica. A todos vocês desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso e recomendamos a vocês muito estudo sobre esses temas, ouvintes, trazidos por Helena Petrovna Blavatsky. Estamos aqui simplesmente para relembrar essa chispa divina que tudo abarca e que faz o ser humano evoluir. E aqui de Osmar de Carvalho segue aquele forte, aquele caloroso, um fraternal abraço para toda a nossa audiência. Esperamos reencontrá-los aqui, ouvintes, na próxima edição do nosso programa. Até lá, caros ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.